FM. E olha, você sabia que hoje é celebrado o Dia do Trabalhador Rural? Pois é, e o que poucas pessoas sabem é sobre a aposentadoria deste tipo de trabalhador, que acontece de uma forma diferente. Pois é, e a gente chama agora o repórter Alex Muff para poder entender melhor como o trabalhador rural pode se aposentar. Bom dia, Alex. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Olha só, para esse tipo de aposentadoria, né, computado apenas o trabalho rural, né, dessa pessoa, mas é preciso o trabalhador rural cumprir aí alguns requisitos básicos, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Nemésio Vasconcelos, ele que é advogado previdenciário, vai esclarecer melhor para a gente agora sobre esse dia, né, aí do trabalhador rural e sobre a aposentadoria também desse trabalhador. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Conte pra gente, alguns requisitos, né, precisam ser cumpridos pelo trabalhador rural, né, além, claro, do trabalho em si, na prática lá. Conte pra gente, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem e que nos veem. O trabalhador rural, a gente tem que distinguir ele do trabalhador que vive no regime de subsistência, que é aquele trabalhador que vive da terra propriamente dita, né? Os requisitos são, para a mulher, 55 anos de idade, ela tem que comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural, os últimos 15 anos. O homem tem que ter 60 anos de idade, 60 anos, e as provas de atividade rural. Quais são as provas de atividade rural? São INCRA, DAP, CA, PRONAF, a carteirinha de sindicato, certidão eleitoral, certidão dos filhos, provando que ele já exercia atividade de agricultor, posto de saúde. Então, todas essas são provas que comprovam a atividade rural. Para fazer o requerimento, ele faz o requerimento diretamente no INSS, pela plataforma Meu INSS, ele também pode agendar pelo 135, tem que juntar esses documentos, tem que juntar documentos e também vai preencher um documento chamado autodeclaração. A essa autodeclaração de atividade rural, ele vai descrever o período que ele trabalhou, onde ele trabalhou, vai juntar o INCRA da terra, o ITR da terra e vai comprovar essa atividade rural. No caso, esse INCRA e esse ITR da terra é a dele mesmo, né? Que ele produz ali, que ele trabalha. Exatamente. Às vezes ele trabalha em comodato, ele trabalha numa terra emprestada, nesse caso. Aí ele junta o documento do proprietário da terra, junta o INCRA, pode juntar um comodato também, que também serve de prova, pode juntar a declaração dos vizinhos, dizendo que ele exerce a atividade nessa terra há 15 anos, 20 anos, o tempo que ele, de fato, exercer essa atividade. Doutor, geralmente, por exemplo, quando é uma aposentadoria, sem ser rural, né, uma aposentadoria normal, as pessoas às vezes fazem uma contribuição paralela, né? Isso pode acontecer também com o trabalhador rural, por exemplo, ele não ter os 15 anos comprovados ali de agricultura, né, de trabalho rural, ele pode preencher esse espaço pagando aleatório? Não, veja bem, o trabalhador rural, esse que a gente está falando, que vive de regime de subsistência, normalmente ele contribui para associações, para sindicatos, e eles comprovam que houve essa contribuição. Não há como indenizar períodos anteriores, ele tem que fazer a comprovação. Ele pode fazer a comprovação com a juntada desses documentos, depois, caso não seja julgado procedente o requerimento, né, o requerimento seja negado, ele pode fazer um recurso administrativo, provar através de uma justificação administrativa, ou seja, ele vai ser ouvido, vai ouvir testemunhas e vai comprovar por meio testemunhal que ele realmente exercia a atividade rural. Porque tem pessoas que realmente não têm assim, uma documentação, né, em si, de que trabalhou na zona rural, que trabalhou, que era produtor rural, mas que realmente tem como provar que trabalhou, né? Exatamente. Eu quero até também trazer uma distinção aqui daquele trabalhador que é de carteira assinada. Tem o trabalhador rural que vive de carteira assinada. Então, esse daí, ele tem que ter as regras do trabalhador urbano. Tem aquele trabalhador também que exerceu atividade rural e atividade urbana. Aí esse tem uma aposentadoria híbrida, que vai somar tempo rural e urbano, só que com os requisitos da atividade urbana. Ou seja, a idade passa a ser de 65 anos. Ah, entendi, doutor. Então, hoje, dia do trabalhador rural, eles têm o que comemorar? Tem sempre que comemorar, né? Além da aposentadoria por idade, tem o salário de maternidade rural, tem a pensão por morte também, que é garantia. Eles também têm direito ao auxílio doença, aposentadoria por invalidez, até auxílio reclusão também, se comprovar que exercia atividade rural,
teria direito. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente no Jornal da Cidade. Conversamos aqui com o doutor Nemésio Vasconcelos, ele que é advogado previdenciário, né, explicando melhor para a gente agora como o trabalhador rural, né, faz para se aposentar. Segundo ele, claro, o trabalhador tem muitos direitos, né? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex, por essas informações. E a gente vai seguindo aqui.